Olá, meu amado, olá, minha amada. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de cada um dos seus familiares nesse tempo. Quero aproveitar mais uma vez, né, esse momento aí que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos aí por meio dessa ferramenta de comunicação, né, que é a internet, que é aí a possibilidade, né, de fazer um vídeo e gravar e a gente poder refletir juntos sobre a palavra de Deus. Como já disse, louvo a Deus por tua vida e quero aí convidar você nesse tempo a refletir sobre os planejamentos, né? Uma vez que já estamos chegando aí ao final do ano e a gente sempre pensa em algumas coisas novas para o ano que vem, o novo sempre nos dá esperança e isso é muito bom. Quero então compartilhar com você aí um texto, dois versículos do livro de Provérbios, no capítulo 16. Provérbios 16, capítulo 16, verso de número 1 e verso de número 9. Verso de número 1 diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Verso 9 vai dizer: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, partindo desses dois versículos, né, desses dois versos da palavra de Deus, eu quero aí pensar ou refletir, ajudar, né, a você também talvez a pensar no planejamento da sua vida para o ano que vem. Eu sei que você já deve ter feito planos e talvez eles sejam muito melhores que os meus, mas eu tenho certeza que eles nunca serão melhores que os planos do Senhor, né? Provérbios nos ajuda, né, a entender que a gente pode, o verso primeiro do capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos. Então a gente pode fazer planos, a gente pode planejar. Aliás, eu costumo dizer que a gente deve planejar, né, as nossas ações, é, os nossos, as nossas realizações, né, os nossos desejos, aquilo que a gente gostaria de realizar nesse ano, no ano que vem. Não sei, talvez você pense aí num curso para fazer, talvez você pense aí numa reforma da sua casa por fazer, talvez você pense aí numa mudança, né? Enfim, são vários os planos que a gente vem à mente, vem ao coração, né? Aqui o texto diz que o coração faz planos, né? E quando diz aí o coração, a gente pode tomar, né, nesse sentido, ou seja, no íntimo, a gente planeja alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, mas não pode se esquecer que os nossos planos precisam contar com a aprovação de Deus. O texto diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Então a gente não pode esquecer que precisa, além de planejar, desfrutar da aprovação de Deus. Então, tem gente que planeja, mas se esquece de pedir a aprovação de Deus e quando entra na dificuldade é que vai se lembrar e aí pede então para Deus direcionar. Eu conheço pessoas, né, algum tempo atrás conheci uma pessoa que veio para mim: pastor, eu tenho decidi fazer aí um negócio e gostaria que o senhor orasse comigo. Eu disse: poxa vida, vou orar sim, mas acredito que seria melhor a gente ter, né, orado juntos ou buscado a Deus juntos antes de você decidir. Enfim, a gente tem aí a nossa maneira de planejar, a nossa maneira de fazer. Mas o texto aqui diz que, mesmo planejando muito bem, é melhor a gente consultar, né, e pedir que o Senhor nos dê aí a direção certa, né, para que a gente possa ser bem sucedido. Verso 9 diz que a gente traça o caminho, sim, mas é o Senhor que dirige os passos. E esse texto, né, do verso 9 vai realmente nos levar a refletir sobre uma fala de Tiago. Tiago diz que o nosso tempo de vida é muito curto, né? Lá no capítulo 4, a partir do verso 13, ele vai dizer que a gente não sabe o que acontece amanhã, nem daqui a 5 minutos, né? Por isso a gente não pode dizer: eu planejei, vou fazer. A gente sempre precisa, né,
sim, contar com planejamento, e é bom, né, até falando de finanças, fazer anotações, orçamentos, uma planilha, né, enfim, é, pensar bem no que vai fazer, né, e mesmo pensando bem no que a gente vai fazer, a gente não pode esquecer que é Deus o dono da vida, Ele é o dono, né, dos recursos que a gente pode alcançar, é Ele o dono até do ar que respiramos. Então, sempre que planejamos, a gente precisa colocar diante do Senhor o nosso plano. E esse momento aqui de final de ano, depois de tantos insucessos, né, ou de tantas dificuldades, não podemos esquecer também, né, que nesse ano a gente precisa ser grato, porque apesar de todos os insucessos e as dificuldades, nós estamos aqui, né, firmes no Senhor, e o Senhor com toda certeza tem um plano para nós. Então seria bom a gente fazer o nosso plano, mas não excluir o Senhor deles, né? Porque com toda certeza Ele tem planos para nós, né? E aí, como diz Jeremias, né, os planos do Senhor são mais altos melhores que os nossos, porque os seus pensamentos, né, são mais altos do que os nossos pensamentos. Então a gente, nesse tempo aqui, pode sim planejar, o ano está aí findando, né? A gente tem que ser grato a Deus pelo que Ele já fez, mas precisamos também planejar e contar com a direção do Senhor, né, nesse tempo aqui. Eu não sei o que é que você tem planejado, mas eu, algum tempo atrás, tinha o desejo, né, de algumas realizações, e coloquei isso no papel, e por todos os momentos, né, coloquei na minha carteira esse papel, e por todos os momentos que eu abri a carteira, eu vi aquele plano que eu tinha, aquele projeto que eu tinha, e orava sobre ele e dizia: Senhor, me ajuda. E com toda certeza, brevemente, né, estarei aí concluindo, né, aquilo que tinha planejado, o desejo do meu coração. A palavra de Deus diz, né, lá em João 14, que a gente pode pedir, né, e Ele vai realizar. Então, a gente planeja, a gente pede e o Senhor realiza. Então, nesse ano aqui, para a gente terminar o ano, encerrar o ano, né, com chave de ouro, eu gostaria de compartilhar com você esse aprendizado que eu ganhei. Então, assim, meu irmão, minha irmã, planeje sim como você vai fazer a sua vida, mas sempre coloque o Senhor nos seus planos. Antes de realizar qualquer coisa, primeiramente, né? Diga ao Senhor: Senhor, eu estou pretendendo fazer isso. E espere a resposta dele, né? O verso lá no primeiro verso do capítulo 16 diz que é do Senhor que vem a resposta certa, né? E às vezes a gente não tem paciência de esperar a resposta do Senhor. A gente planeja, a gente até ora, mas já sai logo fazendo. E aí quando a gente vê algumas coisas dando errado, a gente fala: poxa vida, o Senhor não estava nesse negócio, né? Então, vamos aí iniciar esse ano, né, aprendendo a colocar diante de Deus os nossos planos e pedir a Ele que dê também a sua direção para nós, para que a gente possa aprender até a planejar, né? O verso 9 reitera isso, diz que o coração traça o seu caminho, mas o Senhor precisa dirigir os passos, né? Às vezes a gente tem dificuldade com a aceitação dos passos do Senhor. A gente sempre arruma um jeitinho, né, de fazer de outro jeito. É bem verdade que eu sei que Deus é poderoso, e mesmo quando a gente dá um passo errado, Ele ainda tem sempre alguma estratégia para consertar, né? Ele está sempre procurando nos resgatar, e falando, né, de vida eterna, Ele sempre tem uma estratégia de nos levar ao Senhor Jesus, que é o único autor e o único Salvador, né, da nossa vida. Ele foi quem nos criou, e é Ele que pode nos salvar e nos redimir e nos dar a sua direção por meio, né, do seu Espírito Santo. Então, nesse final de ano aí, a gente pode refletir sobre tudo isso e pensar que Deus pode
ter um plano melhor para nós. Então vamos orar e pedir a Ele para nos dar a direção e para nos encaminhar, né, naquilo que é o seu plano, tá? E nos fazer entender. E para isso nós precisamos então estar dispostos a ouvi-lo, né? Como disse lá o verso 1, a resposta certa vem do Senhor. Então vamos pedir a Ele que nos dê aí, sim, a oportunidade de planejar, mas também nos dê paciência para ouvir a sua resposta e a sua direção, dizendo sim ou não. Amém? Você pode orar comigo? Eu não sei qual é a sua dificuldade nesse tempo aqui, com toda certeza você pode estar vivendo aí um momento difícil, mas sempre, sempre a direção de Deus é a palavra de Deus é sempre a melhor resposta para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse tempo tão precioso, onde o Senhor vem por meio da tua palavra e também, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, orientar, dirigir a nossa vida. Queremos, ó Deus, te agradecer pelas realizações desse ano, que já está findando aí, e mais uma vez pedir que o Senhor, ó Deus, nos dê a tua direção em tudo que precisamos, em tudo que pretendemos, em tudo que queremos, ó Deus, realizar. Ó Pai, repreende, Senhor, toda obra maligna, toda interferência, ó Deus, satânica, que muitas vezes vem desanimar o nosso coração, tentando fazer a gente desanimar, ó Pai. Então, nos ajuda a planejar, ó Pai, mas nos dá a tua direção, para que a gente possa ter ânimo, ó Deus, para que a gente possa ter vigor, ó Pai, para que a gente possa ter recursos, ó Senhor, para neste ano realizar, ó Pai, aquilo que a gente tem desejo, mas segundo a tua vontade e segundo a tua direção. É o que nós oramos, ó Pai, nesse tempo, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do seu Filho, a união, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida neste final de ano e em todo o ano que virá. É o que nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém e amém.